Vamos direto de novo, Cidade Alerta, Rio de Janeiro. Estamos ao vivo com a Lívia Mendonça. Ela que já é experiente em fórum, em tribunal de júri. Ela traz toda... E você viu ali que a nossa equipe que está dando cobertura para ela ajuda pra caramba. O Léo antes estava colocando o microfone, então a equipe está toda participando aí, né, Lívia? E você tem mais informações. Isso aí. A gente não faz nada sem uma equipe unida, né? Isso aqui a gente está mostrando aqui. Mas então, Forcolém, sobre aquela questão que vocês estavam discutindo, né, do Jorge, o depoimento dele, então, era um depoimento muito esperado hoje aqui no Fórum de Contagem. Só que é o seguinte, ele não compareceu. Ele foi arrolado como testemunha, mas ele não estaria aqui em Minas Gerais, e sim aí no Rio de Janeiro. Por isso ele não compareceu ao fórum, como também todas as testemunhas de defesa. Agora, para entender melhor se vai prejudicar ou não, ao meu lado está o comentarista da Record, Dr. Daledoni, que também foi advogado do Bruno. Vale ressaltar que o Dr. Daledoni, ele saiu do caso, e a gente vai tentar abordar aqui o porquê que ele saiu do caso. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu quero saber o seguinte, doutor, como pode prejudicar? Prejudica ou não, primeiro, a falta dessas testemunhas de defesa? Elas prejudicam sobremaneira, né? Você não tem testemunha alguma falando em prol do Bruno. O Jorge não compareceu, isso acredito que seja sabido efetivamente pela defesa. Ele estava no estado do Rio de Janeiro, está no estado do Rio de Janeiro e não compareceu. Foi arrolado tanto pela acusação quanto pela defesa. Mas não só o Jorge, mas a ausência total de defesa, de testemunha de defesa, falando alguma coisa sobre o Bruno, dando algum subsídio para a tese que eles vão tentar lançar. Não se sabe da tese ainda. Alguma estratégia, de repente? Não acredito. O depoimento dele foi muito ruim na imprensa. O depoimento dele foi muito ruim, ele se confundiu. Eu acredito que eles subestimaram aí a imprensa, ou lançando a imprensa e deixando com que as perguntas fossem feitas. Então ele tem muitas contradições e isso iria prejudicar, e muito. Como a acusação não precisa do depoimento, já que o tem em vídeo e juntou em tempo oportuno, vai disponibilizar e vai franquear aos jurados a declaração dele em vídeo, isso fica muito tranquilo para o lado da acusação. Entretanto, para a defesa, ao meu ver, ela perdeu pontos com isso. Não só com isso, mas pelo fato de não ter nenhuma testemunha de defesa. Nós não sabemos se ele vai optar aí por uma delação premiada. Nós estamos na expectativa. O que é delação premiada? Falar da participação dos outros tentando um prêmio, que seria a delação. Uma redução da pena, por exemplo? Poderia ter uma significativa redução da pena. Poderia ele, fazendo uma delação premiada, apontar, por exemplo, onde está o corpo. Seria uma oferta da defesa. Essa oferta poderia até o eximir, efetivamente, de apenamento. Isso chama-se delação premiada, é um instituto que existe para ser utilizado. Pode suscitar e invocar uma menor participação em crime menos grave. Falando num português mais claro, a forma, em termos práticos, é mandei dar um susto, acabaram matando. Isso é... Doutor, ainda nós estamos nessa expectativa, né? Do que ele vai efetivamente suscitar, do que ele vai levantar. Doutor, Rogério Forcolém, boa noite. Boa noite. Boa noite. Exatamente, eu estou com o doutor Patrick aqui no estúdio comigo. O doutor Patrick é seu colega aí, né? São amigos e colegas, né, de trabalho e tudo. Exatamente, eu como leigo, eu perguntei isso para o doutor Patrick aqui na redação. Tá, mas e se ele declarar lá que ele mandou dar um susto, mandou dar uns tapa nela para ela aprender, para ela ver com que ela está se metendo, mas eu não mandei matar. Depois o cara me aparece e acaba matando, fazendo tudo. Isso então ele pode fazer, e essa pena é menor, porque o delegado disse que não. Não, isso tem uma significativa mudança do ponto de vista do apenamento, não tenha dúvida disso. Isso é menor participação em crime menos grave. Isso é uma tese jurídica. O advogado tem que chegar em plenário e tem que sustentar uma tese jurídica. Sim. Ou não fez em negativa de autoria, ou uma menor participação em crime menos grave, mandei dar um susto, mandei bater, acabou matando, e ele não tinha o domínio final do fato. Sim. Isso tem uma significativa redução no apenamento. Sim, pois é, eu perguntei isso para o delegado, o senhor viu ali, né, doutor Patrick, o senhor testemunha, me deu um xixi no ar ainda, disse, não, isso não existe, não tem como diminuir a pena. É que Forcolém, o delegado, ele quer coroar a investigação dele, então ele, com toda certeza, ele vai tentar fazer valer e chega ao final do procedimento que o Bruno seja condenado, de qualquer forma, ele não vai desdizer aquilo que ele colocou no inquérito policial, então fica um pouco complicado. Então deixa eu fazer uma pergunta para o doutor que está no link e para o doutor Patrick, o delegado declarou aqui, que eu disse, eu usei justamente aquilo que o Jorge declarou na imprensa, que quando ela entrou no carro, discutiu com o Macarrão, ele deu uma série de 5, 6 socos na cara dela.
que ela chegou a sangrar no nariz. Aí o delegado, não, ele usou ele deu coronhada. Isso está comprovado em material científico, né, de perícia. Peraí, para ver uma perícia tem que ter o corpo. Como é que se vai fazer, para a gente constatar o fato contundente ali, ou é do soco, ou de uma arma de ponte aguda, qualquer coisa, você tem que ter o crânio ali, tem que ter todo esse tecido, ossos, tudo mais. Ele não tinha isso. Como é que essa prova virou técnica, comprovando que foi coronhada e não soco? De uma maneira muito clara, veja. Existe a prova indireta, prova da materialidade indireta. E o que é a prova da materialidade indireta? Quando você não tem outros meios, os meios materiais, os meios normais, de você, por exemplo, periciar um cadáver, de você fazer uma necropsia, ou fazer uma exumação, que é aquilo que tira depois de sepultado e exuma, você vai ter que partir para a prova indireta. Porque, do contrário, nós estaríamos aí à mercê do quê? De hábeis matadores, que colocariam aí, consumiriam com o corpo e nós não teríamos nunca punição. Então o legislador é sábio nesse sentido. Existe a prova material indireta. Então quando o menor chega e delata lá, por intermédio da Tupi, tudo foi pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro veio desvelando tudo isso, a coisa veio acontecendo, a DH Oeste aí fez um trabalho muito bom, pegaram o menor, conversaram com o menor e o menor relata que efetivamente existiu esse tipo de agressão, com uma coronhada. Isso tem uma materialização no banco da Range Rover, tanto o sangue dela, quanto o sangue efetivamente do menor, porque eles entraram em luta corporal. E agora, a materialidade indireta, o que é a materialidade indireta? Quando eu vi o delegado aqui, eu assisti o delegado explicando, quando ele descreve que ela teve uma asfixia mecânica por esganadura, e ele descreve que os olhos ficaram avermelhados, que a língua ficou profusa. Essa descrição, ela é analisada por médicos legistas que dizem que efetivamente esses sintomas, eles são próprios da esganadura, e isso forma efetivamente a prova material indireta. Só que eu gostaria de acentuar o seguinte, o que está ocorrendo hoje aqui, e como comentarista, é que aqui se discute hoje só a autoria. A materialidade, ela já restou comprovada quando os jurados, efetivamente, no julgamento do Macarrão, eles disseram ao quesito da materialidade que reconheciam que ela estava morta. Tanto é que veio aí de manu, quer dizer, fluiu de uma maneira muito tranquila a certidão de óbito, que é efetivamente a documentação daquilo que os jurados decidiram. Agora, também é importante citar que os jurados aqui podem decidir de uma maneira contrária. Ok, doutor. Dizer que não reconhece a materialidade.